Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho sobre Dostoiévski, dessa vez sobre Um Jogador, que é uma novela, um romance, enfim, de 1866, ou seja, este livro aqui foi escrito mais ou menos no mesmo período em que o Dostoiévski estava trabalhando lá, dando os toques finais em Crime e Castigo, que talvez seja uma das suas maiores obras lá. E o que acontece? Durante o processo de escrita lá do Crime e Castigo, o Dostoiévski ele começou a se ver em uma situação cada vez mais delicada, uma situação financeira cada vez mais delicada lá por conta das dívidas que ele não estava dando conta de pagar. Né? Então ele fez uma pausa, ele deu uma pausa ali no processo de escrita do Crime e Castigo e investiu aqui neste romance, que é um romance de menor fôlego, como você percebe, né? Enfim, Crime e Castigo tem mais de 600 páginas, esse daqui não chega a ter 250, mas enfim. E é bem interessante você observar que, talvez por ter sido escrito ali ao mesmo tempo, né, esse livro, o personagem principal desse livro aqui, né, o narrador desse livro, ele traz muitas das obsessões que podem o aproximar ali do Raskolnikov. Então é bem interessante você observar como que há um reflexo do Raskolnikov aqui no personagem principal, no narrador aqui dessa novela. Mas enfim, o que acontece? O Dostoiévski ele escreveu esse livro aqui entre 4 e 29 de outubro de 1966, ou seja, ele escreveu esse livro em 26 dias com a ajuda lá da Anna Grigorievna ou algo do tipo, que era a esposa dele, que viria a ser a esposa dele, né? Enfim, ele escreveu este livro, essa história já é uma história meio batida, mas eu vou começar por ela porque eu acho que é bem interessante. O Dostoiévski ele tinha assinado um contrato, eu esqueci agora o nome do editor, mas ele havia assinado um contrato extremamente ridículo com o escritor, e esse contrato determinava que se o Dostoiévski não entregasse um romance até o dia 1º de novembro de 1866, ele iria perder todos os direitos de publicação de sua obra por 9 anos. Ou seja, ele estaria trabalhando 9 anos de graça para esse cara. E daí então, com a ajuda ali da Ana, ele foi começando ali a escrever esse romance. Essa minha edição aqui é traduzida pelo Boris Schneiderman, que assina também o pós-fácil, e aqui logo no início do pós-fácil ele já retoma toda essa história, que é uma história que, como eu disse para vocês, ela já é um pouquinho famosa. Mas o fato é que, algum tempo antes, já em 1863, o Dostoiévski ele já havia escrito algumas cartas para alguns amigos, dizendo que ele gostaria muito de escrever um romance ou uma novela, enfim, sobre um jogador que perdesse tudo. E é justamente por conta disso que as pessoas geralmente dizem que esse daqui é um romance autobiográfico. Por quê? Porque o próprio Dostoiévski era viciado no carteado, ele era viciado na roleta, enfim. Quando o Dostoiévski tinha lá os seus 40 e poucos anos, 40 anos, digamos, ele conheceu uma moça chamada Apolinária Suslova, que tinha na época 16 anos. O que acontece? Eles dois se apaixonaram ali e tal, e foram para a Europa. Quando ele estava em Paris, se não me engano, ele descobriu que ela tinha outro e voltou para a Rússia com o coração estraçalhado. Quando a moça se deu conta disso, ela voltou atrás dele, eles reataram e saíram em viagem de novo, só que dessa vez para a Alemanha. Quando Dostoiévski chega na Alemanha, ele perde rios de dinheiro em um cassino. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui na história deste livro aqui. Então o que acontece? E é claro, eu não preciso nem dizer isso. Por mais que haja algum ou outro traço que pode ser ligado à biografia do Dostoiévski, essa história ela não é apenas autobiográfica, percebe? Ela tem algo a mais além da própria autobiografia. Mas enfim, esse livro aqui então ele vai funcionar meio que como uma confissão, a exemplo lá do Memórias do Subsolo, né? Como uma confissão de um jogador e de suas desventuras, digamos assim, pelo cassino de uma cidadezinha da Alemanha, uma cidade fictícia, chamada Roletemburgo. O que acontece? E é claro, aqui, durante essa narrativa que versa sobre esse período da vida desse jogador, né, a gente vai acompanhando os delírios que são descritos de uma maneira extremamente
realista e extremamente cômica, mas a gente vai acompanhando então os delírios desse personagem. E por falar na comicidade do romance, talvez esse seja o livro mais engraçado do Dostoiévski. Há várias cenas aqui que são extremamente hilárias. Não tem como você não ler algumas coisas aqui e não rir, mas enfim. E é claro que é interessante que ao mesmo tempo em que esse romance ele talvez seja o mais engraçado, ele talvez seja o único romance do Dostoiévski em que ele não fala nem de religião e nem de filosofia. E é claro, eu acho que ele tinha consciência de que esses dois tipos de temática elas iriam de encontro a todo o tom animado que o texto possui. Então acho que nem caberia ele colocar algumas discussões sobre isso. Por outro lado, a gente pode olhar para esse livro como se fosse uma sátira de costumes, como uma comédia de costumes, como eu vou falar daqui para frente. Mas enfim, e além de tudo isso, antes de eu já entrar na questão em si, é muito interessante observar como que o Dostoiévski faz uma representação extremamente gráfica do jogo de roleta, sobretudo no capítulo 2, se não me engano. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Exatamente, no capítulo 2, que é o capítulo em que o personagem chega ali nas portas do cassino e olha para aquilo tudo, a gente vai ter uma descrição minuciosa e gráfica mesmo do que é um cassino, de como é um ambiente de cassino. Mas enfim, o personagem principal, que também vai ser o narrador aqui deste livro, é o Alexei Ivanovich, ou algo do tipo, enfim, que ele está nessa cidadezinha alemã de Roletemburgo, porque ele é auxiliar de um general que está passando um determinado período de tempo ali naquela cidade. O narrador dessa história é apaixonado pela enteada do general, que se chama Polina, e esse é mais um traço que ligam à biografia do Dostoiévski, porque o nome lá da mocinha era Apolinária, mas enfim. Ele é apaixonado por essa mocinha chamada Polina, e acredito eu que a relação entre os dois vai ser a espinha dorsal de todo o texto aqui. A gente vai acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento desde o início até lá o final da novela. Mas enfim. E uma coisa que as pessoas dizem quando leem esse romance é: oh meu Deus, a moça era uma megera, essa tal de Sapolina era uma megera, nossa, não sei o que. Mas daí entra aquela coisa. Nada em literatura é por acaso. O cara ele resolve fazer um romance em primeira pessoa. E a gente observa a relação entre esse narrador e a Pauline, e a gente começa a observar que a coisa não é bem como ele pensa, como ele acredita que é. Porque assim, o que acontece? A gente observa que esse narrador não é confiável porque ele tenta vender uma imagem da Polina que não se concretiza quando a gente olha para ela de fato. Há exemplo lá do que o Machado de Assis fez no Dom Casmurro, lá, tal, do Bentinho e da Capitu. Mas enfim, o fato é o seguinte: o personagem, o narrador aqui, ele está nesse lugar como criado, não como criado, mas enfim, ele se sente extremamente inferior às outras pessoas. Esse é um ponto que deve ficar claro desde o início. É justamente isso que vai gerar várias das discussões e das intrigas causadas por esse narrador aqui, e que são muito engraçadas, enfim, ao longo de todo o texto. Esse sentimento de inferioridade que ele possui com relação a todos, sobretudo com relação a Paulina. Por conta disso, por ela ser de uma classe social mais elevada, digamos assim, por haver essa diferença social, esse narrador ele se sente meio que desprezado. Mas a gente vai lendo e a gente percebe que a moça não despreza ele, mas ele se sente assim da mesma forma, como se ela de fato o tratasse mal. Mas você vai lendo e vai desfazendo essa imagem que ele vai criando dela. A menos que você caia no conto do vigário aqui desse narrador, mas eu já estou te dizendo isso. Preste atenção na personagem aqui, na Polina, por quando você for ler, porque ela não é tão má quanto parece, ou quanto esse narrador acredita que ela seja. Então, para e passo, a gente acompanha ali o desenvolvimento desse relacionamento entre o narrador e a Polina. A gente vai acompanhando também a descrição dos contrastes entre os russos e os europeus, entendendo os europeus aqui como franceses, ingleses e alemães, que vão ser os personagens que vão circular ali por esse romance. E uma coisa interessante é que assim,
As ações desses personagens que vão aparecendo aqui ao longo desse texto, elas expressam não apenas uma individualidade desses personagens, mas também uma espécie de representação dos valores nacionais de cada um desses personagens. Então os franceses eles vão agir de uma determinada maneira que é ligada à maneira lá, segundo a visão do Dostoiévski, que os franceses agem. O inglês principal aqui vai também, os alemães, os poloneses, todas essas pessoas que vão aparecer aqui, de algum modo, elas acabam se comportando de uma maneira que lembre bastante outras pessoas da mesma nacionalidade que ela. E é justamente por conta disso que eu digo que esse daqui, a gente pode ler ele como um romance de costumes, mas não só como ou uma novela, enfim, como uma comédia de costumes, mas como várias outras coisas. Então, por exemplo, da França você tem principalmente dois personagens, que é a Mademoiselle Blanche e o Marquês de Grillet. O que acontece? O general, para quem trabalha aqui, o narrador, ele assumiu uma dívida imensa com esse Marquês de Grillet ou algo do tipo. O que acontece? Acontece então que por conta dessa dívida, esse general ele está ali feito refém desse Marquês. Além disso, esse general ele também está apaixonado pela Mademoiselle Blanche, que se diz parente do tal do Marquês lá. Só que a gente vai lendo o livro e por algumas coisas que vão acontecendo aqui, por algumas fofocas que o narrador vai descobrindo, a gente descobre que essa moça na verdade é uma cocote de alto luxo, se é que você me entende. Mas enfim, daí o que acontece? Ainda assim, o general ele meio que se apaixona por essa moça, mas a moça só fica com ele enquanto ele tem dinheiro. Quando ele começa a ficar pobre, ela dá um pé na bunda dele. A grande salvação do general está na figura da tia dele, que agora eu me esqueci o nome, porque ela tem um nome muito complicado. Porque essa tia dele ela é tida como doente, enferma, inválida e à beira da morte lá na Rússia. Então todo mundo acredita que ela está à beira da morte. Inclusive, desde o início a gente fica acompanhando esse general, esperando a todo momento um telegrama avisando a morte da velha. Só que o que acontece? Acontece que tem um determinado momento aqui que todos estão lá jogando no cassino e quem chega? A tal da velha, que não só não está morta, como também veio para jogar no cassino. E não só joga no cassino, como perde tudo. E daí você tem uma complexificação ainda maior do problema, que é, se a única salvação para o cara recuperar o dinheiro dele era a tia, como que ele vai recuperar o dinheiro se a tia tá pobre agora? Então percebe? Ela nem só não iria deixar a herança para ele agora, mas também ela não tem mais herança para deixar, visto que ela perdeu tudo e voltou com o rabo entre as patas lá para Moscou. E essa cena dela no cassino é muito engraçada, porque ela é uma velha que infunde o respeito a todas as pessoas e ela acha que isso vai favorecê-la de algum modo. E é muito interessante observar como que ela vai se comportar ali dentro desse cassino. Essa falência da tia, e essa é uma das cenas mais importantes do romance, na minha opinião, porque essa falência da tia vai acabar interferindo até mesmo na relação entre o narrador e a Polina, que eu não vou falar como isso vai acontecer, mas você vai ter que ler o livro, mas enfim, até nisso vai acabar influenciando. Da Inglaterra nós temos lá a figura do Mr. Astley, que é um industrial rico, extremamente pragmático. Então ele tem em si várias das características que podem, digamos assim, servir de ilustração ou de tipografia de um inglês autêntico aos olhos aqui do Dostoiévski. E é claro, ele coloca esse sujeito ali no topo da cadeia, digamos assim, desses personagens. Nós temos também alguns personagens alemães que vão aparecendo aqui ao longo do romance, sobretudo a figura de um conde, de um barão, com quem o narrador faz uma brincadeira X ali, que meu Deus do céu, esse negócio também é muito engraçado que ele faz, não com esse cara, mas com a mulher desse barão aí. E nós temos esses personagens russos que na maioria dos casos são movidos pura e simplesmente pelos sentimentos. E é aí que entra a questão do jogo na história. Por quê? Se você só é jogado, se você só é movido pelo sentimento,
você joga por impulso. Se você joga por impulso, você não tem técnica para jogar. Você não raciocina direito, não faz uma estratégia de jogo. E daí você perde tudo. É por isso que o narrador perde um monte de dinheiro, o general perde um monte de dinheiro, a Polina perde um monte de dinheiro, todo mundo que aparece aqui nessa história, que é russo, perde dinheiro nessa história. É isso que eu estou querendo te dizer. Mas enfim, e ainda assim eles não aprendem, com exceção da véia que volta lá correndo para Moscou. Mas enfim, e é justamente movido por esse sentimento de inferioridade e por essa vontade que ele tem de ter um relacionamento com a Polina que o narrador resolve começar a jogar também. Porque ele acredita que se ele ganhar dinheiro, ele vai poder comprar o amor de Polina. Só que conforme ele vai jogando, a gente começa a perceber que ele não está jogando só por causa da Polina. Ele está jogando porque ele se sente bem em ter dinheiro. Porque o poder que ele exerce tendo dinheiro o faz bem, o faz ter um prazer que ele não tinha antes. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que o jogo aqui, à medida em que o romance avança, o jogo ele vai se tornando a grande personagem desse romance, né? A gente vai observando que à medida em que o tempo passa aqui, o jogo ele vai, esse jogo não só de azar, mas o jogo social que essas pessoas fazem, ele é maior não só do que as próprias pessoas, mas ele é maior até do que os próprios relacionamentos que essas pessoas têm e sentimentos que essas pessoas nutrem umas pelas outras. Então é bem interessante observar isso também quando você for ler o romance. E nesse sentido, esse romance me lembrou bastante um conto do Pushkin, que é lá o Cavaleiro Avarento, né? Que é a história, eu esqueci o nome do personagem principal agora daquele conto, mas enfim. É a história daquele homem que ele vai acumulando dinheiro só pela sensação de poder que o dinheiro lhe provoca. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui também ao longo desse texto. Então, posta todas essas coisas, a gente pode dizer que tem elementos autobiográficos aqui? Tem. Mas não tem só isso. Percebe? Tem várias outras coisas em jogo aqui, só que postas de uma maneira muito mais descontraída do que o Dostoiévski colocaria em livros como, por exemplo, Memórias do Subsolo, né? Que ele também faz críticas sociais, mas de uma maneira um pouco mais contundente, digamos assim. Enfim, eu não vou falar mais nada da história, você vai ter que ler. Esse romance é de rolar de rir em alguns momentos. E assim, quando você for pensar, quando você for chegar no final do texto, volte e tente reinterpretar esse título aqui. Essa ideia de que o jogador, essa ideia do jogador. Porque me parece que quando você chega no final do texto, você percebe que ser um jogador está quase que no sangue desse narrador desse livro. E eu não vou dizer o porquê disso agora, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, fica aqui a dica de mais esse livro fenomenal do Dostoiévski. E no mês que vem, no fim desse mês, eu volto para falar de mais um desses romances, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!